Olá, tudo bem? Eu sou Paulo de Tarso, esse é mais um De Bem com a Vida e eu te convido hoje para a gente falar sobre uma coisa muito interessante. Alguma vez alguém já te falou que nós precisamos acabar com o ego? Alguma vez alguém já te falou que nós precisamos diminuir a força do ego em nós para não sermos egoístas, para que nós possamos ser mais felizes, livres, etc? Pois é, eu queria falar sobre isso hoje. O nosso assunto hoje é o ego. Do ponto de vista conceitual, o ego assume um papel de centralidade naquilo que nós conhecemos como consciência. A consciência, portanto, tem como elemento central, estruturador, o ego. O ego é quem nos dá a percepção do que somos, de que forma nós estamos no mundo. Ele nos separa do outro, ele dá aquela ideia de fronteiras que nós tanto nos baseamos e tanto temos. Então, o ego ele é realmente um grande companheiro. Sem o ego, nós seríamos como pessoas que não temos identidade, nós não teríamos a nossa personalidade formada, nós não teríamos essa referência do mundo, seria absolutamente estranha. Então o ego é um grande companheiro e, portanto, nós temos que aprender não a acabar com ele, a desestruturar, ao contrário, nós precisamos fazer com que este companheiro trabalhe em favor de nós. Trabalhe no sentido de nos permitir termos essas identidades, mas essas identidades o mais próximo possível daquilo que nós verdadeiramente somos. Talvez aí esteja um grande problema. Quando nós estamos no mundo de relação, vamos construindo as nossas imagens e essas imagens vão constituindo o ser que somos. Vão desenhando a nossa personalidade, o nosso personagem vai sendo desenhado à medida em que nós vamos nos enfrentando nas colisões. À medida em que vamos experimentando as coisas, nós vamos tendo essa possibilidade de ir construindo esse ser maravilhoso que cada um traz dentro de si. Mas o grande problema é que muitas vezes, para nos defendermos, para nos adaptarmos às circunstâncias, nós criamos pessoas que não são exatamente aquilo que nós gostaríamos de ser. Nós criamos fantasias sobre nós mesmos que não correspondem exatamente ao que nós somos. Então nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Essa fantasia e essa pessoa que nós construímos, entregamos para que o ego cuide, para que o ego estruture, para que o ego tome conta, a culpa não é dele. A culpa talvez seja do fato de que nós, ao longo da nossa trajetória, nós nos esquecemos de fazer a viagem interior para nos conhecer, para nos perceber como somos, para conhecer o que os nossos desejos, os nossos pensamentos, os nossos valores, tudo isso absolutamente de uma forma tranquila nos daria uma condição de vivermos mais em plenitude com nós mesmos. O fato é que é difícil fazer essa viagem. Muitos de nós não queremos fazer, não queremos abandonar o nosso lugar, a nossa zona de conforto. Queremos viver na tranquilidade desta construção imaginária que às vezes nos dá algumas vantagens, às vezes nos coloca na economia das reputações de uma forma muito positiva, recebemos muitos dedinhos para cima, isso é legal no mundo das reputações. Mas o fato é que isso muitas vezes não nos sustenta. Porque quando vamos deitar a cabeça no travesseiro, estamos em aflição porque gostaríamos de ser mais livres, gostaríamos de fazer outras coisas, gostaríamos de ter outros desejos, gostaríamos de ter outras fantasias. Por quê? Porque dentro de nós existe um ser verdadeiro que clama a sua existência. Mas quando este ser é abafado por uma possibilidade de personagem que não coaduna com esses nossos desejos, então a gente fica para depois. O nosso ser verdadeiro fica para depois, porque nós temos que dar vazão sempre a esses personagens que nós entregamos para o ego estruturar e tomar conta. Tudo aquilo que não corresponde à imagem do ego, o ego se encarrega de colocar em outra gaveta chamada inconsciente. A gaveta do inconsciente não tem um elemento centralizador como nós poderíamos imaginar, mas é cada vez uma camada a mais que nós colocamos em cima daquele eu verdadeiro que dentro do conceito técnico é chamado de self. O self seria um eu verdadeiro. Nós temos ainda camadas mais profundas, além dessa, que nós poderíamos ir além da pessoa ou do conjunto das nossas imagens e chegarmos talvez a um eu divino, talvez a um eu mais puro, absolutamente puro, que é o desiderato de todo o processo evolutivo. Mas o fato é que hoje nós ainda estamos nas cascas, nós estamos ainda tentando lidar com as cascas, com os conteúdos das cascas, fazendo com que esse conteúdo nos permita ter a possibilidade de abrir as fronteiras, os portões,
do verdadeiro eu. Então o problema não é a questão do ego. Talvez seja uma integração do ego ao verdadeiro eu. O que nós precisamos fazer é entregar ao ego o eu que somos, para vivermos mais verdadeiramente, para vivermos mais autenticamente, para assumirmos mais as nossas posições, não termos tanto medo de sermos quem somos. E assim, quem sabe, se a gente conseguir fazer isso lá, pensando no antigo homem, conhece-te a ti mesmo, talvez nós tenhamos condição realmente de viver sem tantas coisas, sem as aflições do ego que nós chamamos de egoísmo, aquela tentativa de nos pegar em todas as coisas, de ter todas as coisas em volta de nós, como se nós fôssemos a única questão, nós fôssemos o único ser do universo. Então, estruturar o ego significa integrá-lo ao eu verdadeiro, fazer aquilo que Jung chamava de individuação. Talvez seja isso que nós precisemos fazer, ter a coragem de entrar no nosso inconsciente, ter a coragem de assumir o que somos, mesmo que nós não sejamos ainda aquelas pessoas lindas e maravilhosas que nós gostaríamos de ser, mas não tem problema, estamos a caminho da perfeição, estamos aprendendo dia a dia, estamos nos conhecendo, estamos evoluindo, estamos passo a passo galgando o espaço da iluminação, da luz, que é o destino final de todos nós. Portanto, antes de pensar em destruí-lo, vamos pensar em nos unir a esse nosso companheiro. Vamos pensar em integrá-lo, né? Dar a ele as condições fundamentais para que ele possa realmente existir em plenitude, para que ele possa ser aquilo que nós verdadeiramente gostaríamos que ele fosse. Portanto, vamos encarar o ego, vamos trazê-lo para a nossa individualidade e vamos ter coragem de enfrentar a nós mesmos. Faça isso e seja feliz. Fique com Deus.